Como será a Terra em um futuro próximo? E Guilherme Barcelos perguntou como seria se o Lucas puxasse a vinheta. Então, puxa a vinheta. Coisa mais fácil do mundo, ó. Vai lá. Ah, Não quer vir não, mano. deixa de ser noob, Como é que mano. é? Eu puxo mesmo, deixa eu puxar. Fala galera, suave no grilinho? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, é claro, já vai deixando logo o seu joinha. Silvana Marinho perguntou como descobriram que um ano tem 365 dias. Tudo isso é baseado nos movimentos da Terra, a rotação e a translação. A rotação é o movimento em que a Terra faz em torno de si mesma. E esse movimento leva aproximadamente 24 horas. E esse período de 24 horas é chamado de dia. Já a translação é a rotação que a Terra faz ao redor do Sol. E para dar uma volta completa no Sol, a Terra dá 365 voltas a si mesma, ou seja, 365 dias. Mas na verdade não são só 365 dias e ponto. São 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Mas podemos aproximar isso para 365 dias e 6 horas. E para onde vão essas 6 horas? Para encaixar essas 6 horas em algum lugar, de 4 em 4 anos temos o ano bissexto, que é aquele ano em que o mês de fevereiro possui 29 dias. Para fevereiro ter um dia a mais, são 24 horas, vamos fazer um cálculo reverso. 24 horas dividido por 4 anos vai dar 6 horas. Então, todas essas 6 horas que estão sobrando a cada ano vão ser reunidas e vão sobrar para o dia 29 de fevereiro. PH GoPlay perguntou como surge um furacão. Os furacões nascem no meio dos oceanos, em locais de pouco vento e de águas quentes, acima de 27 graus. Então a água é bem quentinha mesmo. Deve ser da hora um oceano com uma aguinha dessa. Né? É verdade. Nesses locais, a evaporação da água é muito alta. A água do mar esquenta, vira vapor e forma bastantes nuvens. E é assim que todo o processo do furacão começa. E no local onde essa água é evaporada, a pressão do ar é menor do que os arredores. E isso faz o ar com mais pressão se deslocar ao centro do furacão. E esse ar, quando entra, vem cheio de umidade, que acaba evaporando e faz crescer ainda mais o furacão. E por um furacão ser um grande fenômeno atmosférico, ele acaba sofrendo as rotações da Terra, ou seja, a rotação da Terra acaba ajudando ele a se formar e ficar cada vez mais forte. E para piorar isso, o topo do furacão ele gira em um sentido, enquanto a base onde tem mais pressão gira em outro. E pelo fato da pressão entrar no centro do furacão e se armazenar na base, no centro do furacão é a parte mais quente de todo o furacão. Ou seja, quando ele ainda está na água, toda a água vai evaporando e fazendo esse processo até que o furacão fique monstruoso, tá ligado? Aumentando cada vez e cada vez e cada vez mais. Alguns furacões conseguem sair do mar, né, e chegar em contato com a terra. E aí depois disso ele acaba perdendo a sua fonte de alimentação, digamos assim, e acaba se desaparecendo. Mas até ele desaparecer, ele acaba aí levando casa pra cima que nem papelão. Você tá ligado, né? Charles Oliveira perguntou como que o gás hélio deixa a nossa voz fina. Antes de tudo, temos que voltar para a física e relembrar uma coisa. Quanto mais densa a molécula, menor a sua velocidade, ok? Bom, se você não entendeu nada, foda-se, você vai entender, calma. O gás hélio, aquele famoso gás usado nos balões, é 7 vezes mais leve que o ar que nós respiramos. Ou seja, ele faz com que a nossa voz fique muito mais rápida. E quando aumentamos a velocidade do som, o que acontece? A frequência do nosso som também aumenta. Tá, mas o que isso quer dizer? Aumentando a frequência, a voz fica mais aguda. O mesmo processo acontece quando a gente aumenta a velocidade de um vídeo ou de um áudio na edição, né? A gente fica com a voz parecendo do Alves Esquilos, tá ligado? Vamos fazer um teste aqui, mano? Vamos. Qual é a música que ele canta? Você lembra? A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. Em amor à primeira vista. Essa música é pica, mano. Então, automaticamente, se a gente ingerir um gás que é mais denso, a nossa voz vai ficar mais grossa. Você vai falar bem Only you, tá ligado? Davi Rocha perguntou como o chuveiro esquenta a água.
O processo começa quando abrimos a torneira, porque uma quantidade de água se acumula dentro do chuveiro. E essa água acumulada empurra uma pecinha chamada diafragma, que causa corrente elétrica ligando o chuveiro. E essa corrente elétrica ativa uma peça chamada resistência, que faz com que a água que está acumulada fria acabe se aquecendo. E quando a torneira é fechada, o resto da água acaba escorrendo. E sem nenhuma água para empurrar, esse diafragma acaba voltando para sua posição inicial, interrompendo aí a corrente elétrica e desligando o chuveiro. Vamos para a próxima pergunta. Rafaela Mendes perguntou como tomar banho sem se molhar. Lucas já sabe dessas artimanhas, vai mostrar para vocês aí, vai ensinar para vocês. Tem um jeito, hein? Bom galera, eu já ensinei aqui no canal como comer sem sujar o prato e hoje eu vou ensinar como tomar banho sem se molhar, beleza? Fique tranquilo que você não precisa da touquinha da galinha pitadinha, nada disso. Você vai precisar de um chuveiro, óbvio, e de um copo, ok? É muito simples, você vai abrir seu chuveiro, ó. Beleza? Caindo água, normal. Você vai pegar o copo, vai colocar aqui. Feito isso, você pode fechar. Pronto, espera terminar de pingar para não correr nenhum risco que caia água sobre você. E depois você vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Tô tomando banho. Tô tomando banho. Se molhou. Não mereceu, né, velho? É, foi bem idiota, viu? Ricardo Henrique perguntou como será a Terra em um futuro próximo. É claro que é muito provável, óbvio, que você que está assistindo esse vídeo não vai estar vivo aqui, né, no mundo para ver como será o futuro dele, claro. Mas segundo alguns estudantes e cientistas nesse tipo de assunto, vamos citar aqui algumas coisas que podemos deixar para os nossos filhos, netos e bisnetos. Deixar uma bosta para eles aqui. Calcula-se que aproximadamente em 2050 a Terra terá 9 bilhões de habitantes. Com isso, teremos ainda mais construções verticais, ou seja, prédio de 50 andar vai ser considerado um prédio baixo. Nos próximos 100 anos, tudo indica que a Terra terá altíssimas densidades demográficas. E mais ou menos 4 bilhões de pessoas ficarão sem água, por morar em áreas que ficarão com escassez de água. Muitos animais passarão a ser extintos, principalmente algumas espécies aquáticas. Nos próximos 100 anos, a temperatura média global deve aumentar entre 4 a 8 graus Celsius. Pode até parecer pouco, mas é preciso uma energia muito forte e muito grande para afetar um planeta de 40 mil quilômetros de diâmetro, que é a nossa Terra. E com o aumento da temperatura, alguns lugares com geleiras, né, tipo Antártica, poderão acabar derretendo. É claro, galera, que não totalmente, beleza? Mas esse pequeno derretimento pode ser suficiente para alagar as regiões marítimas. E com isso é a Ásia que pode mais sofrer dano. E pequenas ilhas simplesmente podem desaparecer. A água sobe, a ilha... tchau. Atlântida. E se a tendência atual se mantiver, teremos cada vez uma população mais velha no planeta Terra, triplicando a quantidade de idosos. Isso significa que as doenças crônicas degenerativas, como diabetes, doenças cardiovasculares, Alzheimer, vão aumentar cada vez mais. Ou seja, será cada vez mais necessário o hábito de se alimentar bem, né, de forma saudável e também de fazer exercícios físicos. Então se você acha que a gente precisa fazer isso hoje, imagina daqui 100 anos. Por outro lado, teremos um trânsito muito mais limpo, menos poluente e silencioso, uma coisa que talvez você não esperaria. A ideia é que daqui a 100 anos não sejam mais utilizados carros a gasolina ou a álcool. Ou seja, ficando cada vez mais popular o carro elétrico. Até lá, com certeza, vai ser uma coisa comum já, né? Ah, com certeza. Hoje em dia já tem pra caralho. Mas é caro, né, hoje em dia ainda. Mas tem. E não precisa de tomada pra carregar, ele se autocarrega. E talvez lá pro século 22 será muito comum ter um robô dentro de casa, ajudando nas tarefas de casa, faxinas, etc. Lembrando, galera, que essas previsões não foram feitas por filmes, então não é besteira que a gente tá falando aqui. Elas foram feitas por pessoas que estudam sobre tecnologia,
sobre o avanço do aquecimento, essas coisas de temperatura, ou seja, eles têm uma noção, mas também os caras não são nenhuma mãe de Ná, né, nenhum macumbeiro, então não dá pra saber se os não caras... tem como ter certeza do que vai acontecer, mas essas são as assim, previsões, né? O que a gente precisa mesmo é esperar pra ver, esperar o tempo, a gente morrer e nossos bisnetos, trisnetos, sei lá o que, ver Só o que a vai gente morre e acontecer. fica observando a Terra, tipo... É. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, então, é óbvio, né? Pô, se gostou, deixa o like, beleza? Clica aqui embaixo. E eu ia pedir também uma coisa especial pra vocês, de vocês deixarem um comentário. Pensa bem, vê-se como sujou a lâmpada, vê-se como, sei lá, pensa coisas criativas. E vocês estão vendo que a gente tá colocando só pergunta criativa aqui no canal, tranquilo? Ah, e se você não reparou também, a gente tá colocando alguns desafios. Então bole um desafio bacana com vê-se como. E aqui do lado temos nosso botãozinho para se inscrever no canal, seja bem-vindo, temos 3 vídeos por semana, vídeos especiais, quinzenais, uns projetos novos pra vir, enfim, tem muita coisa em 2015, vai ser foda. Clica aí. Se você clicar aqui, ó, na diagonal, você vai ver o nosso último VS Como, que a gente falou como seria se a gravidade do planeta sumisse. Como seria? O que ia acontecer? Ia explodir, todo mundo ia sair voando de alegria? Clica aí que tá muito bacana. E aqui em cima temos nossas redes sociais, segue a gente lá, tem link na descrição. Ok, galera? Isso é tudo, pessoal. Valeu! Valeu!